Nesse vídeo eu vou falar do episódio 26 de Soul Soul no Frieren, então vamos lá. Logo de cara deu pra ver que seria um daqueles episódios que iam gastar com animação, e isso foi muito bom pra mostrar o nível de poder da Frieren. Mas mesmo a história dando a entender que a cópia se defendeu daquele último ataque, não mostrar isso causa uma sensação de falta de continuidade. Mas tu é chatão, moleque? E como a Fern não conseguiu finalizar a cópia, a Frieren se preparou para uma luta de atrito, então a história deixa a luta de lado e foca nos outros combates. E como eu sou um sacana, vou fazer isso também. Mas que novidade! O objetivo é simples, não deixar as cópias se reunirem no último andar, ou eles morrem. Então a Method descobriu a localização delas, e o grupo se dividiu de um jeito que ou tinham habilidades naturalmente fortes contra as cópias, ou vantagem numérica. O que mostra que às vezes os planos mais simples são realmente os melhores, e a Method realmente faz tudo. Cara, eu sou demais. Mesmo assim ela não encontrou todas as cópias, e quando Richter reclama da presença das Zenz e dificultar o teste, a resposta dela foi quase perfeita. Magos de nível 1 têm que superar problemas injustos. Se eles querem esse título, e ainda estão lutando em grupo, pra que ter medo de outra maga nível 1? Ele tem toda a razão. Mas tem um probleminha na visão dela sobre lutas mortais contra as cópias dos seus parceiros e a experiência de matar sua melhor amiga. 実に優しい平和な試験だ。 Você é retardado por acaso? Pelo menos a Lavigne não se sentiu mal por muito tempo, já que ela teve que lidar com outra dor interna, ainda maior. E o Richter também. A sorte deles é que a Zenzi realmente se preocupa com a vida dos candidatos. Enquanto isso, o Denken percebeu o problema de ser o mais forte por eliminação e ter que lidar com os problemas grandes. Lascou. Por sorte ele teve uma ajuda inesperada e ignorante. 説明はいい。必要なことなの？ Cavalo. O mais surpreendente foi o contraste entre a Ilbero dizendo que venceria a cópia pela sua especialidade ser o Hellsiden, a magia que corta quase tudo, desde que você acredite que consegue cortar. Enquanto Land fala que ela não teria chance, com base em lógica e razão, ou seja, agindo como um chato que só pensa em power scaling e vê isso da forma mais objetiva e numérica possível. Burrão! Mas em histórias nem sempre é bom ser racional. Por isso a luta para Cara! e mostra o exame em que a Ilbero foi reprovada. O teste era atacar um mago nível 1 que tinha um manto de defesa impenetrável. Mas se você lembra da apresentação dela no exame, sabe que ela não cortou só a barreira. Um pouco mais. Quando a Zenzi questionou como ela fez isso, a explicação mostrou um pouco mais da Ilbero. O gosto dela pela magia de corte vem de assistir a irmã costurando. E ela conseguiu cortar uma defesa absoluta porque qualquer um consegue cortar pano. Mas vamos explicar isso direito. A história já disse que a magia depende da imaginação visual. Usar uma magia de pegar pássaro em um monstro que parece um pássaro funciona porque ela foi feita para isso. Mas você nunca vai conseguir usar uma magia para criar uma cor nova. Porque não dá para imaginar uma cor que você nunca viu. No meio termo tem as coisas que você até pode imaginar, mas não consegue visualizar acontecendo. Dá para imaginar água causando um incêndio? Sim, mas qualquer um consegue visualizar isso acontecendo? Não. Quanto mais inteligente você fica, mais difícil é acreditar em algumas coisas. Por isso, um mago habilidoso sabe os seus limites. Mas a semelhança entre o gênio e o louco é que ambos conseguem imaginar o impensável. Não é que a Ilbero não tem senso comum, mas ela vê as coisas do próprio jeito. Talvez de uma forma mais simples. Uma magia de corte não consegue atravessar uma de defesa, mas qualquer um consegue cortar um pano. Por isso não importa quanto poder mágico essa coisa tenha. Para Ilbero é só cabelo. Então, é só cortar. Enquanto isso, a Method encontra o grupo do Iabero, recruta eles, reforça a explicação que só o poder não determina quem ganha em uma luta de magos, e diz que vai dar um jeito na cópia da Fern, mostrando que pode restringi-la, com uma cena que eu poderia ter usado várias vezes no passado. Triste, não? Mas para piorar a situação, as cópias derrotadas começaram a dar respawn. Com todo mundo sendo encurralado e a tensão chegando no máximo, a história volta para a batalha final. Finalmente! A produção levou bem a sério a história da magia ser baseada na imaginação, não só sendo muito bem animada e chamativa, mas por ser difícil descrever isso de outra forma, o que condiz bem com o tema. E agora nós vimos os detalhes do plano. A Freira imaginou que só a falha dela em detectar mana não seria o suficiente para a Fern vencer. Por isso, ela teria que se arriscar ficando vulnerável e levando um golpe forte, mas não fatal. O que fez a cópia abrir uma brecha ainda maior, e deu a chance da Fern atacar ela com tudo. Mas mesmo sem os braços e mortalmente ferida, a cópia mostrou que a Frieren ainda esconde um poder além da compreensão de um mago. Algo tão forte que a cópia esqueceu da real ameaça na câmara.
E o que deu para perceber com a luta? Quando a Frieren disse que subestimava a Fern, não é no sentido de achá-la fraca, mas diferente da Fern que não vê o próprio potencial e se compara a uma maga lendária, a Frieren reconhece o poder dela, enquanto conhece o próprio. Ela sabe que a Fern não tem chance contra ela, mas se a própria Fern acreditava que podia fazer alguma coisa contra a cópia, elas tinham uma chance, porque a cópia também ia subestimar a Fern. Mas o que deve ter chamado mais atenção foi a última magia. Não dá para saber quando vão explicar ela, mas deve ser a magia mais forte da Frieren, provavelmente ensinada pela Flame, e a magia que ela usou na batalha contra o Mao. Descobri o Brasil! No fim, a Frieren destruiu o Espígaro, e com certeza salvou alguns dos participantes. Mas como o psicopata que eu sou, achei um desperdício não capturar o bicho e pesquisar ele. E assim, o que dá pra ver com o final do segundo exame? A Lavigne ficou deprimida por não ter passado, e isso deve render uma conversa bem emocional com a Kanya no próximo episódio. Afinal, a relação delas não condiz com esse resultado. O Sr. Irei sozinho não foi humilhado o suficiente no final do episódio. Então, Inútil! Inútil! os golems são absolutamente incríveis, e é assustador que depois de uma primeira impressão estranha e pouquíssimo tempo de tela, a Eidero mostrou que era uma personagem com potencial e merecia mais destaque, seja por mostrar competência ou só por parecer divertida. どうじゃすごいじゃろ Não tem peitos. Cara, esse cara me lembra um tarado. Em contrapartida, como esse cara que não teve desenvolvimento e ainda nem conta como personagem, tá entre os 12 aprovados. Você não sabe nem eu. Pelo menos se o mundo for justo, eles vão receber parte desse tesouro por conquistarem a dungeon, e eventualmente todos vão ser tão bem tratados pela história como a Frieren. 暗いよ怖いよSe você não gostou desse vídeo, não se preocupe, é só mais uma memória inútil.